E eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Direto o Dr. Cláudio Nava, ele é advogado do Dr. Felipe Naufel. E na sexta-feira houve aí por parte do Tribunal de Justiça a decisão do processo de cassação do Dr. Felipe Naufel, foi anulado. E, doutor Cláudio, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Para a gente lembrar um pouquinho, qual foi o motivo da cassação lá em fevereiro de 2020? Olha, o motivo da cassação foi a propositura de uma comissão processante, cujo objeto se deu em razão de um procedimento de contratação direta do transporte público. E esse procedimento foi feito dentro das regras da lei de licitação. O artigo 24 permite que você, mediante justificativas, possa fazer uma contratação direta. E qual era a justificativa para que se fizesse essa contratação direta? Ao fazer uma licitação para a cessão, para a concessão do transporte público, é necessário que você tenha efetivamente um plano diretor muito bem elaborado. E o município de Mococa, por razões administrativas de vários anos, não tinha esse plano. Então, dificilmente você conseguiria fazer isso num tempo hábil. E o promotor de justiça do município até notificou o prefeito Felipe de que ele tinha que tomar algumas providências sobre as condições precárias oferecidas pela empresa de transporte, à época, nesse tratar com a transposição dos munícipes. Faltando banco, faltando extintor de incêndio, uma série de deficiências estavam previstas e acontecendo. E não tinha outra alternativa ao prefeito a não ser fazer uma contratação emergencial. E assim foi feito. E por razões meramente políticas, foi protocolada uma comissão processante que desrespeitou completamente todo o devido processo legal. Eu aleguei isso inúmeras vezes durante o processo e o resultado final foi a nulidade desse processo na sua praticamente inteireza, porque o processo efetivamente ocorre na produção de provas, as quais foram impedidas da defesa fazê-la. Entende-se ali na sentença que o Tribunal de Justiça determinou que estava irregular esse processo de cassação. Quais são as irregularidades, as ilegalidades? Olha, o tribunal foi bastante preciso observando o devido processo legal. Ocorre que o processo de cassação de detentor de mandato eletivo, ele efetivamente é um processo político de competência da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, do Congresso Nacional. Nós tivemos presidentes cassados. Mas uma coisa que não pode ocorrer durante esse processo é você não respeitar a regra, não respeitar a formalidade do processo. O processo tem que ter toda a formalidade atendida para que ele tenha validade. E no caso, além da formalidade da propositura da ação, nós tivemos uma ofensa que ela é até exemplar do que não pode ocorrer. Ela é didática. Não permitir a defesa, não permitir o contraditório. Então, em suma, a grande ilegalidade é o cerceamento de defesa e a não possibilidade do exercício do contraditório. Isso é um direito que está no artigo 5º da Constituição. Ninguém pode ser acusado sem ter direito à defesa, sem ter direito ao contraditório e usar todos os meios legais. E os meios legais é ouvir testemunha, das quais a presidente da comissão, à época, impediu as respostas. Então, como que eu posso provar que o meu cliente tem razão ou posso convencer o julgador se eu sou impedido de produzir prova? E por isso que o tribunal, acertadamente, fez uma correção na sentença judicial dada aqui no município, na primeira instância, e anulou o processo a partir da produção de prova, justamente quando começa o devido processo legal. Certo. E agora, com essa nulidade, quais são os efeitos que causam aí nesse processo e até no retorno do Dr. Felipe? O efeito, ele, por ser mandado de segurança, não tem recurso com efeito suspensivo para essa decisão. O efeito imediato é a imediata posse do prefeito Felipe ao cargo de prefeito. Porque, veja bem,
Se a sentença é prolatada pelo tribunal, se o acórdão prolotado pelo tribunal diz o seguinte: a partir da produção de prova o processo está nulo, durante a produção de prova o prefeito Felipe era prefeito. Então todos os atos a partir daí são nulos, inclusive a sessão de julgamento, as oitivas de testemunhas. Portanto, há que se recompor o estado que estava no momento da produção de provas. E o momento da produção de provas tinha Felipe como prefeito. E a pergunta que não quer calar é: quando será o retorno do Dr. Felipe? Tem que ser imediato. Eu já notifiquei a Câmara entregando o acórdão, notifiquei o próprio prefeito e tem que ser, inclusive dei uma notícia do acórdão para a Justiça Eleitoral. Porque toda a cassação de um prefeito pela Câmara Municipal, ela enseja numa penalidade bastante grande. Por isso que tem que ter o devido processo legal. Qual que é essa penalidade? A inelegibilidade. Então já notifiquei a Justiça Eleitoral sobre a nulidade do procedimento e já notifiquei a Câmara Municipal e o prefeito tem que tomar posse imediatamente. Espero que seja até amanhã pela manhã, porque também no meu pedido já coloquei que o descumprimento da ordem judicial enseja em crime de desobediência, com penas definidas no artigo 330 do Código Penal. E é o que nós estamos pleiteando e espero que amanhã seja definido isso da forma mais tranquila possível e que o Felipe volte à condição de prefeito, da qual ele só pode sair se respeitar o devido processo legal, o que não ocorreu nesse caso específico. Doutor, e como que é para o senhor poder receber aí um resultado positivo de toda a análise, de todo o olhar que o senhor teve em volta do processo e receber aí a nulidade, dizer que o seu trabalho foi realizado com sucesso? A satisfação, ela é muito grande toda vez que você tem um provimento favorável numa ação judicial. Mas, sobretudo, nessa ação, nós tivemos tantas nulidades, tantos atos praticados com interesses pessoais, distante de um dos princípios mais básicos da administração pública, que é você fazer todos os atos administrativos respeitando a impessoalidade. O ato não pode ser pessoal, respeitando a legalidade, respeitando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E por essas razões, por estar tão evidente essa ofensa, eu disse na minha defesa, na sustentação oral na Câmara Municipal, que por essas razões todas, eu traria o prefeito de volta ao cargo. E essa sentença, ela é bastante satisfatória, porque efetivamente eu consegui cumprir a minha promessa. Nós não costumamos fazer esse tipo de promessa, mas a ilegalidade era tamanha, porque era certeza quase que absoluta que a hora que um tribunal especializado fosse apreciar as alegações que nós tínhamos colocado, ele ia dar provimento ao recurso e ele ia fazer a reforma da sentença, o que foi feito. E agora cabe a posse do prefeito de imediato. E daqui para frente, como é que vai ser? Essa comissão processante, de repente, pode retomar? Como é que funciona? Olha, a comissão processante, de acordo com a norma da formalidade, o prazo de uma comissão processante, ele é preclusivo, ou seja, ele termina no prazo daquele que foi efetivamente instaurado. E esta comissão processante foi votada no penúltimo dia. Portanto, tecnicamente, um dia depois teria acabado a comissão processante. Assim que o prefeito tomar posse, que espero que seja amanhã, estou protocolando na Câmara Municipal o arquivamento definitivo dessa comissão processante, para que não se fale mais desta comissão processante no município de Mococa. E outra coisa, nós precisamos ter aqui, como eu advogo em muitos municípios, o que eu espero? Eu espero que a Câmara Municipal olhe pela cidade, espero que o prefeito que foi eleito olhe pela cidade e espero com uma grande convicção que possa ser feita uma gestão em nome do povo desse município. Nós temos agora, dia 15 de novembro, que alterou a das eleições, novas eleições municipais. E
pedir para o povo que observe bastante as pessoas em quem votam, porque o povo tem um poder extraordinário. Não sabe muitas vezes usar, né? Precisa saber usar. É a mesma coisa que a gente diz assim em várias brincadeiras, né, várias conversas. Você amarra um elefante com uma cordinha de nylon muito fina e ele fica preso achando que ele não tem força. Então, a hora que o povo descobrir a força que tem, nós podemos mudar a sociedade, podemos mudar a cidade, o estado, o país e ser uma nação um pouco mais politizada. Porque a partir do momento em que os políticos olharem pela cidade, pela população que vota neles, eu acho que tudo caminha melhor, né? Eu acredito muito nisso. Pode ser um pensamento um tanto voltado para a utopia, mas eu acredito que o preâmbulo da Constituição, o artigo 1º da Constituição, onde diz o poder emana do povo e por ele será exercido através dos seus representantes, tem valor, tem peso e nós temos que lutar para isso. E vocês na imprensa têm um papel fundamental. Eu brinco muito que a imprensa e o Ministério Público eles não são poderes. Nós temos só 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Mas a força do Ministério Público e a força da imprensa é o que faz sustentar a democracia nesse país. Então é liberdade plena de imprensa, é direito pleno do Ministério Público apurar com isonomia e com legalidade todos os atos praticados pelos gestores. Então eu espero que esse fato que ocorreu na sexta-feira e que nós podemos ter o desfecho entre hoje e amanhã de se estabelecer a ordem jurídica, seja um ponto de partida para que o município possa crescer, possa se desenvolver e possa haver respeito mútuo entre os poderes. Que faça valer aí a frase da bandeira, ordem e progresso, né? Ordem e progresso, na ordem e progresso. Porque nós temos que ter uma convicção que quando o povo deseja alguma coisa, o povo conquista. E, infelizmente, nós estamos passando por uma fase terrível, onde eu entendo que o pior que podia acontecer para o nosso país e para todos aqueles que têm eleição esse ano, era nós termos eleições enfrentando uma pandemia. Porque os ânimos das pessoas, a estrutura emocional das pessoas, ela está voltada para outros fatos, que é o medo de morrer. Hoje nós temos medo de morrer por conta dessa pandemia e eu acho que, mesmo assim, a cidade de Mococa tem uma grande oportunidade, como acho que nenhuma outra no momento, de ter uma fase de reflexão. Não vale a pena essa briga pelo poder incessantemente. É preciso caçar todos os gestores que são contrários à administração pública, mas não é possível usar o poder-dever de fiscalizar para buscar vantagens pessoais, vantagens políticas, vantagens de grupos. É preciso olhar para a sociedade. Enquanto nós não olharmos para o povo e saber que o servidor público está para servir o público e não se servir do público, nós não vamos ter um país, um estado, uma cidade que faça valer o que a nossa bela Constituição diz, que o poder emana do povo. E você aí de casa, tá vendo? Aproveite as palavras do Dr. Cláudio, vote com consciência. 15 de novembro, embora a gente pense que está longe, já está aí pertinho. Queria agradecer ao senhor, Dr. Cláudio, por vir aqui esclarecer, porque afinal de contas muitos termos jurídicos que as pessoas ouvem não sabem o significado e ter explicação é sempre muito bom. Então, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, é muito satisfatório poder falar para o povo de Mococa e deixar uma mensagem. Que Deus ilumine Mococa, que é uma cidade muito bonita.